16. Encontre-se e seja você mesmo. Lembre-se que não há mais ninguém igual a você. Tem uma carta da senhora Edith Allred, de Mount Airy, Carolina do Norte, que diz: quando criança, eu era extremamente sensível e tímida. Estava sempre acima do peso e as minhas bochechas me faziam parecer ainda mais gorda. Eu tinha uma mãe antiquada que pensava que era bobagem fazer roupas bonitas. Ela sempre dizia: roupa larga vai gastar, enquanto que roupa justa vai rasgar. E me vestia seguindo esta regra. Eu nunca fui a festas, nunca me diverti, e quando ia para a escola, nunca me juntei a outras crianças nas atividades externas, nem mesmo no atletismo. Eu era morbidamente tímida. Me sentia diferente de todo mundo e totalmente indesejável. Quando cresci, casei-me com um homem muito mais velho do que eu, mas não mudei. Meus sogros e cunhados eram pessoas equilibradas e autoconfiantes. Eles eram tudo o que eu queria ser, mas simplesmente não era. Tentei ao máximo ser igual a eles, mas não consegui. Todas as tentativas da família para me tornar mais sociável apenas contribuíram para que eu me fechasse ainda mais em meu próprio mundo. Me tornei nervosa e irritável. Evitava todos os amigos. Fiquei tão mal que até mesmo o som da campainha me apavorava. Eu era um fracasso. Eu sabia disso e temia que meu marido descobrisse. Assim, sempre que estávamos em público, eu tentava ficar alegre e representava exageradamente. Sabia que estava exagerando e me senti desprezível por muito tempo. Finalmente, fiquei tão infeliz que não via nenhuma razão para continuar minha existência. Comecei a pensar em suicídio. O que aconteceu que mudou a vida desta mulher infeliz? Apenas um comentário inesperado. Um comentário inesperado, a senhora Allred continuou, transformou toda a minha vida. Minha sogra estava falando um dia sobre como ela havia educado seus filhos e disse: não importava o que acontecesse, eu insistia que eles fossem eles mesmos. Fossem eles mesmos. Aquele comentário mudou tudo. Num instante, entendi que estava carregando todo aquele fardo porque estava tentando me adaptar a um modelo no qual eu não me encaixava. Eu mudei da noite para o dia. Comecei a ser eu mesma. Tentei fazer um estudo da minha própria personalidade. Tentei descobrir quem eu era. Estudei meus pontos fortes. Aprendi tudo sobre cores e estilos e comecei a me vestir de acordo com a minha nova personalidade. Entrei em contato com pessoas e comecei a fazer novas amizades. Eu me associei a uma organização, inicialmente a uma que era pequena, e fiquei morrendo de medo quando me colocaram em um programa. Porém, cada vez que falava, eu ganhava um pouco mais de coragem. Demorou bastante, mas nunca pensei que pudesse ser tão feliz quanto sou hoje. Ao educar os meus próprios filhos, ensinei-lhes a lição que eu tive que aprender da forma mais difícil. Não importa o que aconteça, seja você mesmo. O problema de tentar ser você mesmo é tão velho quanto a história, diz o Dr. James Gordon Gilkey, e tão universal quanto a vida humana. O problema de não querer ser você mesmo é uma mola escondida atrás de muitas neuroses, psicoses e complexos. Angelo Patri escreveu 13 livros e milhares de artigos para redes de jornais sobre educação infantil e ele diz: ninguém é tão desprezível quanto aquele que deseja ser alguém ou algo diferente da pessoa que é em corpo e mente. Este desejo de ser o que você não é evidente em Hollywood. Sam Wood, um dos diretores mais conhecidos de Hollywood, disse que a maior dor de cabeça que tem com jovens atores ambiciosos é exatamente este: fazer com que sejam eles mesmos. Todos querem ser uma Lana Turner de segunda categoria ou um Clark Gable de terceira categoria. O público já viu isso. Sam Wood sempre lhes fala: agora ele quer algo mais. Antes de começar a dirigir filmes como Goodbye, Mr. Chips, Adeus, Sr. Chips, e For Who the Bells Tolls, para quem os sinos tocam, Sam Wood passou anos trabalhando no setor imobiliário, desenvolvendo personalidades em vendas. Ele declara que o mesmo princípio se aplica tanto ao mundo dos negócios quanto ao mundo do cinema. Você não chega a lugar nenhum fazendo papel de macaco. Você não pode ser um papagaio.
A experiência me ensinou, disse Sam Wood, que é mais seguro você esquecer o quanto antes de pessoas que fingem ser o que não são. Não são. Eu perguntei a Paul Boynton, então diretor de recursos humanos de uma grande empresa petrolífera, qual era o maior erro cometido por pessoas ao se candidatarem para empregos. Ele deve saber. Entrevistou mais de 60 mil pessoas em busca de emprego e escreveu um livro intitulado Six Ways to Get a Job. 6 maneiras de conseguir um emprego. Ele respondeu: o maior erro que as pessoas cometem ao se candidatarem para empregos é não serem elas mesmas. Ao invés de deixarem o cabelo solto e serem completamente francas, muitas vezes elas respondem aquilo que acham que você quer ouvir. Mas não funciona assim, porque ninguém quer um impostor. Ninguém quer uma moeda falsa. A filha de um motorista de bonde elétrico teve que aprender essa lição da maneira mais difícil. Ela desejava ser cantora. Porém, seu rosto demonstrava sua infelicidade. Tinha uma boca grande e era dentuça. Quando cantou pela primeira vez em público, em uma casa noturna em Nova Jersey, tentou cobrir os dentes com o lábio superior. Ela tentou ser glamourosa. O resultado? Ela se expôs ao ridículo. Estava condenada ao fracasso. Entretanto, havia um homem ali que ouviu a garota cantar e achou que ela tinha talento. Olha aqui, ele lhe disse diretamente. Eu vi a sua apresentação e sei o que está tentando esconder. Você tem vergonha dos seus dentes. A garota ficou constrangida, mas o homem continuou. E daí? Por acaso é crime ser dentuça? Não tente escondê-los. Abra sua boca e a plateia te amará quando eles virem que você não tem vergonha. Além disso, disse ele astutamente, esses dentes que você está tentando esconder podem lhe trazer uma fortuna. Cass Daly aceitou seu conselho e esqueceu os dentes. A partir daquele momento, ela pensou apenas na sua plateia. Abriu bem a boca e cantou com tanto entusiasmo e satisfação que tornou-se uma top star em filmes e no rádio. Outros comediantes tentaram copiá-la. O renomado William James estava falando de pessoas que nunca haviam se encontrado quando declarou que uma pessoa desenvolve, em média, apenas 10% de suas habilidades mentais latentes. Comparado ao que poderíamos ser, escreveu, estamos apenas meio acordados. Estamos fazendo uso de apenas uma pequena parte de nossos recursos físicos e mentais. Em termos gerais, grande parte dos seres humanos vive dentro de seus limites. Eles possuem vários tipos de poderes que geralmente não utilizam. Você e eu temos tais habilidades, portanto, não vamos desperdiçar nenhum segundo nos preocupando, pois não somos iguais a outras pessoas. Você é único no mundo. Nunca houve ninguém igual a você, desde o início dos tempos, e não há ninguém exatamente igual a você. E ainda, através dos anos que virão, nunca haverá ninguém exatamente igual a você. A ciência da genética nos informa que você é o que você é por causa do resultado dos 24 cromossomos do seu pai e 24 cromossomos da sua mãe. Estes 48 cromossomos compreendem tudo que determina o que você herda. Pode haver em cada cromossomo, de acordo com Amram Scheinfeld, algo entre dezenas e centenas de genes. E um único gene, em alguns casos, é capaz de mudar a vida inteira de um indivíduo. Na verdade, fomos tremenda e maravilhosamente formados. Mesmo depois de os seus pais se encontrarem e se acasalarem, havia apenas uma chance em 300 mil bilhões de que você nascesse especificamente do jeito que nasceu. Em outras palavras, se você tivesse 300 mil bilhões de irmãos e irmãs, todos eles teriam sido diferentes de você. Tudo isso é apenas uma suposição? Não, é um fato científico. Se você quiser ler mais sobre isso, consulte o livro Você e a Hereditariedade, de Amram Scheinfeld. Posso falar com convicção sobre ser você mesmo porque fui muito afetado com isso. Eu sei do que estou falando. Sei por experiência, cara e amarga. Para ilustrar, quando vim dos milharais de Missouri para Nova York, me matriculei na Academia de Artes Dramáticas. Eu aspirava a ser ator. Tive o que pensava ser uma ideia brilhante, um atalho para o sucesso. Uma ideia tão simples, tão infalível, que eu não conseguia entender por que milhares de pessoas ambiciosas ainda não tinham descoberto. Minha ideia era estudar como os atores famosos daquela época, John Drew,
Walter Hampden e Otis Skinner conseguiam os seus feitos. Então, imitaria os melhores pontos de cada um deles e me transformaria em uma combinação brilhante e triunfante de todos eles. Que tolice! Que absurdo! Tive que desperdiçar anos da minha vida imitando outras pessoas, antes de entrar na minha cabeça dura, de Missouri, que eu tinha que ser eu mesmo, que não poderia ser nenhuma outra pessoa de forma alguma. Essa experiência dolorosa deveria ter me ensinado uma lição duradoura. Porém, não ensinou. Não a mim. Eu era tolo demais. Tive que aprender tudo de novo. Alguns anos mais tarde, comecei a escrever o que esperava ser o melhor livro sobre oratória para empresários jamais escrito. Eu tive a mesma ideia tola ao escrever esse livro que aquela quando queria ser ator. Emprestaria as ideias de uma porção de outros escritores e as colocaria em um único livro. Um livro que teria tudo. Assim, consegui dezenas de livros sobre oratória e passei um ano incorporando as suas ideias ao meu manuscrito. Mas isso finalmente me fez entender que, mais uma vez, eu estava fazendo o papel de tolo. Esta confusão de ideias que outros homens haviam escrito ficou tão resumida, tão entediante, que nenhum empresário iria persistir em sua leitura. Assim, joguei fora um ano de trabalho e comecei tudo novamente. Só que desta vez disse a mim mesmo: você tem que ser Dale Carnegie, com todas as suas falhas e limitações. Você não pode ser nenhuma outra pessoa. Portanto, eu parei de tentar ser uma combinação de outros homens, arregacei as mangas e fiz o que deveria ter feito desde o começo. Escrevi um livro sobre oratória baseado nas minhas próprias experiências, observações e convicções como orador e professor de oratória. Eu aprendi, de uma vez por todas, espero, a lição que Sir Walter Raleigh aprendeu. Eu não estou falando sobre o Sir Walter que jogou seu casaco na lama para a rainha passar. Estou falando sobre Sir Walter Raleigh, que foi professor de literatura inglesa em Oxford em 1904. Eu não posso escrever um livro igual a Shakespeare, disse ele, mas posso escrever o meu próprio livro. Seja você mesmo. Haja de acordo com o sábio conselho que Irving Berlin deu a George Gershwin. Quando Berlin e Gershwin se encontraram pela primeira vez, Berlin já era famoso. Mas Gershwin era um compositor jovem e batalhador que trabalhava por $35 por semana em Tin Pan Alley. Berlin, impressionado com a habilidade de Gershwin, ofereceu-lhe um trabalho como seu secretário musical por um salário quase 3 vezes maior do que estava recebendo. Mas eu não aceitaria o emprego, Berlin aconselhou. Se você o aceitar, pode tornar-se um Berlin de segunda categoria. Mas, se insistir em ser você mesmo, irá se tornar, algum dia, um Gershwin de primeira categoria. Gershwin deu ouvidos àquele aviso e transformou-se lentamente em um dos compositores americanos mais importantes de sua geração. Charlie Chaplin, Will Rogers, Mary Margaret McBride, Gene Autry e milhões de outros tiveram que aprender a lição que estou tentando enfatizar neste capítulo. Eles tiveram que aprender do jeito mais difícil, assim como eu. Quando Charlie Chaplin começou a fazer filmes, o diretor das filmagens insistiu que imitasse um comediante alemão popular daquela época. Charlie Chaplin não chegou a lugar nenhum até que agiu como ele mesmo. Bob Hope teve uma experiência semelhante. Passou anos fazendo um número de dança e canto, e não chegou a lugar nenhum até que começou a contar piadas e ser ele mesmo. Will Rogers fez truques com cordas em vaudeville por anos, sem dizer uma palavra. E não chegou a lugar nenhum até que descobriu seu talento único para o humor e começou a falar enquanto fazia truques com a sua corda. Quando Mary Margaret McBride foi ao ar pela primeira vez, tentou ser uma comediante irlandesa e fracassou. Quando tentou ser apenas o que era, uma garota do interior de Missouri, tornou-se uma das estrelas do rádio mais populares de Nova York. Quando Gene Autry tentou livrar-se de seu sotaque texano e vestir-se igual aos garotos da cidade, dizendo que era de Nova York, as pessoas simplesmente gozavam dele pelas suas costas. Mas quando começou a tocar o seu banjo e cantar baladas de cowboy, iniciou uma carreira que o tornou o cowboy mais popular do mundo, tanto no cinema quanto no rádio. Você é o único neste mundo. Alegre-se por isso. Aproveite ao máximo aquilo que a natureza te deu. Em última análise,
Toda a arte é autobiográfica. Você pode cantar apenas o que você é. Você pode pintar apenas o que você é. Você deve ser aquilo que as suas experiências, seu meio e sua hereditariedade fizeram de você. Para melhor ou pior, você deve cultivar a sua própria horta. Para melhor ou pior, você deve tocar seu próprio instrumento na orquestra da vida. Como Emerson disse em seu ensaio sobre a autoconfiança, há um tempo na educação de cada pessoa quando se chega à convicção de que invejar é ignorância, que imitar é suicídio, que ela deve aceitar a sua porção por melhor ou pior que seja, que, embora o amplo universo esteja repleto de benefícios, nenhuma semente de milho pode chegar até ela senão pelo seu trabalho dedicado naquela terra que lhe é dada para o cultivo. O poder que reside nela é novo por natureza, e ninguém, a não ser ela mesma, sabe aquilo que pode fazer, e nem ela mesma sabe até que tenha tentado. Foi assim que Emerson expressou o seu pensamento a respeito disso. Porém, aqui está o pensamento de um poeta, o falecido Douglas Mallock, que disse: se você não pode ser um pinheiro no alto da colina, seja um arbusto no vale. Mas seja o melhor arbustinho à beira de um riacho. Seja um arbusto, se você não pode ser uma árvore. Se você não pode ser um arbusto, seja um punhado de grama e faça uma estrada parecer mais alegre. Se você não pode ser um muskie, uma espécie de peixe de água doce, então seja apenas um robalo, mas seja o robalo mais espirituoso do lago. Não podemos ser todos capitães, temos que ser tripulação também. Há algo para todos nós aqui. Há um grande trabalho a ser realizado e pouco a fazer, e a tarefa que devemos fazer está próxima. Se você não pode ser uma rodovia, então seja apenas uma trilha. Se você não pode ser o sol, seja uma estrela. Não é pelo tamanho que você vence ou perde. Seja o melhor naquilo que você faz. Para cultivar uma atitude mental que nos trará paz e nos libertará da preocupação, aqui está a regra número 5. Não imite os outros. Descubra quem você é e seja você mesmo.